Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Sexta aula, agora com regras especiais, tá? Então, regras especiais de acentuação gráfica. Então, um assunto aí, continuação da aula passada. Bom, antes de tudo, vamos fazer uma revisãozinha. Existem dois tipos de regras, tá? Existem as regras gerais, certo? Então, existem as regras gerais e existem as regras especiais, ok? Então, regras gerais, regras especiais. Nós já vimos essas aqui. Então, as regras gerais a gente já viu, tá? Então, regras gerais a gente já viu, que são a regra para monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, tá? Agora nós vamos ver essas bonitonas aqui, ó, tá? Então, regras especiais, como o próprio nome já diz, é uma regra especial, é uma regra que ela tem uma característica própria, tá? Então, são três regras especiais: hiato tônico, ditongos abertos e acentos diferenciais, tá? Espero que vocês compreendam direitinho. Então, a partir dessa ideia, vamos passar aqui, tá? Para a primeira regra, que é a do hiato tônico, certo? Hiato tônico. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração dentro dos hiatos tônicos, tá? Então, olha só para relembrar o que é um hiato tônico, certo? Então, o hiato tônico é quando você tem a letra U ou I sozinhos na frase, tá? Quando é um hiato formado por A, quando é um hiato formado por O, ou quando é um hiato formado por por E, a gente não se preocupa muito. Exemplos aqui. Então, se eu tenho essa palavra aqui, ó, mó, dá. Veja. Isso aqui é um hiato, tá? Isso é um hiato. Porém, eu não me preocupo muito com isso aqui, porque não vai ter acento, tá? Não vai ter acento nesse hiato. Os hiatos que têm acento, são os hiatos que têm U ou I, tá? Então, toda vez que você... vou só botar aqui, ó. Então, a palavra saúde, ó, veja. A gente vai ver já já, tá? Então, saúde, D. Aí aqui você tem o hiato, certo? Como é a letrinha U, aí você tem que se preocupar. Aí você tem que saber as regras do acento, tá? Aí vamos lá. Então, quando a letra U ou a letra I estão sozinhas na sílaba, o que é que a gente tem que fazer? Então, tá aqui. A gente vai verificar se esse U passa por essas três regrinhas, ou quatro. Essas quatro regrinhas aqui. Tá? Então, ó, se além de estar, então, ó, sozinha na sílaba ou com S, se tiver essa característica, se tiver longe de NH, ou seja, não tiver um NH do lado dela, não duplicado, ou seja, não tem uma vogal igual, E se tiver longe de ditongo, né, não esteja perto ou ao lado de um ditongo, a gente deve acentuar essa palavra, tá? Tá aqui os exemplos. Vamos lá, então. Sozinha na sílaba ou com S, longe de NH, não duplicado e longe de ditongo. Então, vamos pegar essa listinha de palavras aqui. Então, a primeira coisa, pessoal, que tem que fazer, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Separar. Vamos lá. Sa. Então, sa. E. Sa. E. Da. Não sei porque eu estou botando as. S-A, meu Jesus Cristo. Então, a palavra saída. Olha para a palavra saída. Tá?
que é que aconteceu com essa palavra? Vamos lá. Tem um I aqui, ó. Um I, formador, isso aqui é um hiato, tá? Isso é um hiato. Aí você, vamos lá. Esse I tá sozinho? Tá. Longe de NH, ou seja, tem algum NH ali perto dele? Não, nem NH tem a palavra. Não duplicada, ou seja, tem um I ali igual a ele? Não. Então passou por essa regra. Tá longe de ditongo? Tem um ditongo aqui perto? Também não. Passou por essa regra. Então a gente deve acentuar. Então saída tem acento por ser um hiato tônico que passa por todas essas regras. Todas essas regras, tá? Próxima palavra. Próxima palavra. Então, juízes. Juízes. Lembrando sempre, tá? Que quando se trata de acentuação gráfica, você sempre começa fazendo o quê? Separação silábica. Sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Juízes. Esse izinho aqui, esse izinho, tá sozinho na sílaba? Tá, sim. Tá sozinho na sílaba. Tá? Tá longe de NH? Sim. Não tem NH perto dele. Tá duplicada? Não. Então, passou por essa aqui. Tá longe de ditongo? Tá. Então, passou por essa aqui também. Então, esse I tem acento. Esse I tem acento. Então, é assim que a gente vai procedendo, tá? É assim que a gente vai procedendo. Vamos para a próxima. Tá aqui, ó. Caíste. Caíste. Separei a sílaba e vou lá. Olha um I aqui, ó. Esse I tá na sílaba, tá? Um I, um hiato, isso aqui, tá? Tá sozinho ou com S. Aí aqui aparece. Pode vir com S? Pode. Tá sozinho ou com S? Sim. Tá sozinho ou com S. Passou pela primeira. Tá longe de ditongo? Sim. Passou pela segunda. Tá duplicado? Não. Ou seja, então não duplicado. Longe de ditongo? Sim, também. Ou seja, passou pelas 4 regras. Devemos acentuar, tá? Devemos acentuar. Próxima palavra. Mesma coisa que é saíste, tá? Mesma regra. Mesma regra. Saíste e caíste, dá no mesmo. Então, longe, sozinho ou com S, tá? Longe de NH, não duplicada e longe de ditongo. Acentinho aqui. Ok? Então, o negócio é memorizar isso aí. Olha a palavra saúde. 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 Tá? Olha o U aqui sozinho. Olha o sozinho. Aí a gente vem. Tá sozinho na sílaba? Sim. Tá sozinho na sílaba. Longe de NH? Sim, longe de NH. Não duplicada? Sim. Longe de ditongo? Sim. Então, essa palavra tem acento. Tá? De boa, por enquanto? Vamos fazer aqui a palavra viúva. Viúva. Então, ó, sozinho, longe de NH, longe de ditongo e não duplicada, acento. Beleza? Vou fazer aqui balaustre. Então, balaustre. Olha esse U aqui que tá na separação silábica, ele ficou sozinho aí, ó. Tá sozinho ou com S? Nesse caso aqui tá com S, então passa. Longe de NH, sim, então passa. Não duplicada, sim, então passa. Longe de ditongo, sim, não tem ditongo ali perto, ou seja, essa palavra tem acento. Então,
o procedimento é sempre o mesmo. Nas regras gerais, a gente vê a terminação, tá? Nessas regras especiais, a gente tem características próprias para cada uma delas. Ok? Vamos para a próxima aqui. Então, ó, vamos verificar essas palavras. Vamos verificar essas palavras. Então, eu vou separar aqui para a gente entender. Vamos lá. Separa, separa. Ainda, sair. Sair. Juiz. Rainha. Ita. Paracu. Uba. Bai. Uca. Feiura. Cal e lá. Então tá aí. Separei. Bonitinho. Aí o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos analisar as regras. Tá? Tá sozinho ou com S? O não. Tá com L. Então eu não posso usar. Tá com L. Não posso então acentuar, porque só posso acentuar se estiver o quê? Sozinha ou com S. Ainda admite o S. Outras letras não. Então, Raul, esse U está acompanhado do L. Então não pode. Ruim, tá sozinha? Não, não tá sozinha. Então eu não posso acentuar. Só posso acentuar se estiver sozinha, tá? O I está acompanhado de M, ou seja, M não pode, tá? Só pode o S. Ainda, tá sozinha? Não. Sair, o I tá sozinho? Não. Juiz, na separação esse Z fica aqui, porque não pode ficar Z sozinho. Juiz, está sozinho? Não. Então, ó, essas palavrinhas que eu pintei de amarelo, nenhuma passou por essa regra. Nenhuma passou por essa regra. Aí vamos para outra aqui, ó. Vamos para cá. Tá longe de NH? Vamos ver aqui, ó. Rainha, olha só. Esse I, ele está ao lado de um NH. Igual você escrever aqui, ó. Ba, mais um exemplo. Ba, inha. Mesma coisa, tá? Então, olha só aqui, ó. Esse I, ele está longe de NH? Não. Está pertinho de NH. Então, quando ele está perto de NH, eu não acentuo, não passou por essa. Ó. Aí, se você observar bem, ele passa por essas aqui. Ó. Então, rainha, tá sozinha? Tá. Tá sozinha. Tá sozinha, tá? O I tá sozinho, veja. O I tá sozinho. Beleza? Aqui, tá sozinho também. Então, passou pela primeira, vamos dizer assim. Quando você vem aqui para a segunda, tá longe de NH? Não, não tá longe de NH. Não tá longe de NH. Ou seja, se não tá longe de NH, não acentua. Não acentua. Ok? Não acentua. Vamos para xiita agora. Ó, xiita. Aí você vai no xiita. Preste atenção. Agora, essa aqui, ó. Não vai passar por aqui, ó. Xiita, tá sozinho? Tá. Passou pela primeira. Xiita, passou pela primeira. Então, ó. Passou pela primeira. Tá longe de NH? Sim, passou pela segunda. Não duplicada? Nananina, não. Nananina, não. Ela está duplicado, o X aqui, ó. Olha o X aqui, ó, duplicado. Ou seja, posso acentuar? Não, não posso acentuar, porque está duplicado. Aqui também, ó, duplicado. Então, não posso acentuar, tá? Aqui, essas aqui todas.
até a palavra juiz, elas não estavam sozinhas, então não passava pela primeira regra. Essa aqui não passa pela regra do NH. E essas aqui não passam pela regra do duplicada, certo? Essas outras, olha só, Baiuca, tá sozinha? Tá. Tá longe de NH? Tá, não tem NH aqui. Tá duplicada? Não. Porém, deixa eu marcar para vocês. Isso aqui é um quê? Isso aqui é um ditongo. Aí eu pergunto, esse U tá longe de ditongo? Não, tá perto, tá ao lado. Tá ao lado. Ou seja, se isso aqui é um ditongo, esse U não pode ser acentuado. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um ditongo aqui, esse U passa pelas outras regras, mas não passa por essa regra aqui, longe de ditongo, tá? Nem cáuila também, a palavra cáuila também não passa, tá? Então, tá sozinho, tá longe de NH, tá não duplicada, porém, nessa hora aqui, ela não passa, tá? Então, memoriza essas 4 partes aqui, memoriza essas 4 partes e você vai se dar bem, tá? Memoriza essas 4 partes e você vai se dar bem, beleza? É isso que você precisa fazer, memorizar essas 4 partes aí. Vamos lá. Aí uma observação, tá? Ó, essa aqui, vamos separar. Pi, au, i, tui, ui, u. Pronto. O que é que eu quero que você faça? Eu esqueci de passar o slide, só um minuto. O que é que eu preciso que você faça? Pronto, essas palavras aí. Aqui, ó, vamos analisar essa. Esse izinho aqui, tá? Esse i. Tá sozinho na sílaba? Sim, tá. Beleza? Tá sozinho. Tá longe de NH? Sim. Passou sozinho na sílaba, passou longe de NH. Tá não duplicada? Sim, passou também. Tá longe de ditongo? Não. Não tá longe de ditongo. Aí preste atenção que tem uma observação a ser feita. Porém, ó, ali tá perto, ó o ditongo aqui, ó. Ó o ditongo aqui, ó. Tá? Ditongo. Isso aqui é um ditongo. Porém, esse i, esse, tá? Ou esses, estão em posição oxítona. Esses estão em posição oxítona, tá? Oxítona. Então, o que é que você vai fazer? Gente, até agora, tá? Nesses anos que eu tenho experiência trabalhando com isso, essas palavras aí são as que eles usam, tá? Os gramáticos, bancas, para tentar pegar a gente na regra, tá? Então, aqui a gente pode tratar com uma exceção leve, uma exceção fácil. É só você pegar, ó. Veja, nessas palavras aqui, tuiuiu e Piauí, por causa que são oxítonos, tá? Os gramáticos decidiram deixar esse acento, tá? Então, ó, eles estão perto aqui de ditongo. Isso faria com que a gente não pudesse acentuar, tá? Mas aí eu quero que vocês gravem isso, tá? Grava essas 2 palavras só, tá? Piauí tem acento, tá? E tuiuiu tem acento nesse último U aí, tá? Aí, qual a dica? Porque são oxítonas. Só por isso, tá? Porque são... É um hiato em posição oxítona, tá?
Então, hiato, aí, esses hiatos aqui dessas duas palavras estão em posição oxítona, certo? A única exceção a essa regra é isso, tá? As outras não tem, mas assim, se chegar o caso da gente precisar, tá? Acentuar, vendo essa situação aqui do ditongo, tá? Aí você vai colocar. Mas se eu fosse você, eu preferia o quê? Preferia memorizar essas duas aí, certo? Memoriza que é bem melhor. Piauí e Tuiuiu tem acento. Ok? Tranquilo. Bom, vamos lá para o próximo slide aqui. A próxima regra, tá? É sobre os ditongos abertos, tá? Ditongos abertos. Já eu mostro para vocês, tá? Mas, o que é um ditongo aberto? Preste atenção, gente. O som é. Esse som é que a gente pergunta. Ó, se a gente perguntar aqui no Nordeste, não canso de dizer isso. Quando a gente pergunta aqui no Nordeste que letra é essa, as pessoas fazem assim, ó. Esse é o E, letra E. É aberto, tá vendo o ditongo? Ó? Letra E, beleza? Lá em outras regiões do país, eles vão dizer que isso aqui é o E, beleza? E. Então, essa diferença aqui, ela é importante, tá? Ela é importante. O que é um som aberto? O que é um som fechado? Não é somente a letra E, tá certo? A letra O também, ó. Se a gente perguntar aqui no Nordeste que letra é essa, esse é um O. Esse é um O, tá? Então, mesmo que não esteja com acento, você pergunta, que letrinha é essa? Aqui, ó. Aí você bota aqui em algum lugar aí. Que letrinha é essa? Aí a pessoa vai dizer O. Em outras regiões, eles vão dizer O. Se a gente perguntar que letrinha é essa? É. Em outras regiões do país, eles vão dizer E. Ou seja, essa diferença aqui é o que a gente sabe. Então, aqui no Nordeste, a gente tem um som mais aberto, a boca mais aberta, que é esse aqui, ó. E O. O. Lá em outras regiões, eles falam e O. E O. Ó, como a boca fica mais fechadinha. O. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Beleza? Então, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Então, é isso, tá? A diferença entre o que é aberto e fechado. Aí você pode ter essa sequência aqui, ó, para ser aberto, ó. Então, que som é esse aqui? Eu posso ler ele aberto e dizer assim, ó, ei, ou desculpa, eu posso ler ele aberto e dizer, ei, isso aqui é o som ei, ei. É só dizer assim o som, i. Isso aqui é aberto, tá? Isso aqui é aberto, i. E vai ter um acentozinho assim, ó, tá? Ei, beleza? E esse aqui, ó, e esse som aqui, que som é esse? Que som é esse aqui, ó? El. Então, é o som aberto, ó. El. Esse é o som aberto. El, tá? E ainda tem outro aqui, ó. Oi. Oi. Esses são os três sons abertos. Oi. Oi. Tá? Então, esses sons aqui, tá? Eles têm acento. Quando? Eles têm acento quando eles estão em monossílabos tônicos ou então em sílabas oxítonas, tá? Toda vez que esse som aparecer em monossílabos tônicos ou em sílabas oxítonas, você deve acentuar. Tá aí, tá? Então, olha só, os ditongos abertos, tá? Eles são acentuados, o ei, el e oi, tá? Quando essas palavras são monossílabas tônicas e nas oxítonas, certo? Beleza? Então, olha só a palavra céu. Na palavra céu, esse el aqui, ó, el, tá vendo? O som aberto, ou seja, isso é um monossílabo, é uma palavra com uma única sílaba, acento. Dói,
dói, dói. Então, a palavra dói, ó, o som O, I, o som natural do Nordeste, dói, oi. Então, ela é uma monossílaba, tá? Já na palavra chapéu, vamos separar. Chapéu. Ó, você tem o som El aqui, tá vendo? Você tem o som El. Esse som El é o som do nosso aqui do Nordeste, ó, é o chapéu. Ou seja, isso aqui é uma palavra oxítona, tá? Que é a sílaba forte. Então, a sílaba forte tem acento, o ditongo aberto. Mesma coisa para mausoléu. Mausoléu. Quem é o forte? Mausoléu. Então, essa é uma sílaba oxítona, tá? Oxítona. Então, o ditongo aberto é o, tá? Tem acento. Beleza? Aí aqui essa palavrinha de outra cor aqui, ó. Vamos ver ela. Então, olha só como fica. Tramóia. Moi. Tramóia. Qual é a sílaba forte de tramóia? Tramóia. Tramóia. Isso aqui é uma paroxítona. Paroxítona. Tá? Aí, posso acentuar o ditongo aberto em paroxítonas? Posso acentuar o ditongo aberto em paroxítonas? Não. Ou seja, esse acentozinho aqui estava errado. Esse acento estava errado. Não acentua, porque essa palavra é paroxítona. Essa palavra é paroxítona, certo? Olha só, se liga nisso aí, tá vendo? O que mais? A palavra herói. Vamos botar ela aqui, herói. Herói. Qual a sílaba forte? A sílaba forte é essa aqui, oxítono. Aí esse som é o som de oi. Oi é o som de oi, ou seja, deve ter acento, tá? Então, esse ditongo aberto aí, na posição, quando é uma palavra monossílaba, ou então é uma posição oxítona, deve ser acentuado, tá? Então, olha só, essas palavras ali, deixa eu apagar. Então, essas palavras aqui, ó, ideia, vamos separar a ideia. Ideia. Heróico. Então, vamos ver. Ó. Quais são as sílabas fortes dessas palavras? Quais são as sílabas fortes? Então, ó, ideia. Então, aqui, ó, sílaba forte. Geleia, sílaba forte. Heróico, sílaba forte. Tá? Então, ou seja, essas palavras aqui, elas são o quê? Elas são paroxítonas, porque a posição 2 é a forte. Então, a posição número 2, então, elas são o quê? Essas palavras, elas são paroxítonas. Paroxítonas. Preste atenção. Eu devo acentuar ditongo aberto paroxítono? Não, não acentua. Não acentua. Não acentua. Beleza? Não acentua. Por quê? Porque a posição delas é paroxítona, tá? Paroxítona. Ó, forte A2, elas estão na posição 2. Então, a gente não deve acentuar, ok? Tranquilo? Fácil? Facílimo. Facílimo. A última parte aqui, tá? Dessas regrinhas especiais, é esses acentos diferenciais. Então, ó, esses acentos diferentes, para que servem? Qual o objetivo desses acentos diferenciais? Ou seja, eles são usados apenas para o quê? Para diferenciar. Então, existem palavras que são iguais, porém, elas precisam ter sentidos diferentes. Então, como é que eu vou dizer que elas têm sentido diferente? Eu vou colocar uma
um acento, um chapéuzinho para diferenciar, tá? Um chapéuzinho. Olha, vejam aqui que eu fiz um quadrozinho para vocês, ó. Gente, tá aí. Tá aí. Foca nisso aí, tá? Passo para o caderno exatamente assim. Faça um mapinha mental com isso aí, certo? Por quê? Os acentos diferenciais que existem na nossa língua são esses. Os acentos diferenciais que existem na nossa língua são esses, tá? Beleza? Então, veja. Não tem outros. Antigamente existiam outros, mas não precisa falar disso agora. Eu quero saber, agora tem? Não. Agora não tem, tá? Agora não tem, certo? Então, esses são os acentos diferenciais. Eu até botei uma coisa a mais aqui, tá? Esses são os acentos diferenciais. Depois eu altero isso aqui, que isso aqui está igual a isso aqui, tá? Mas veja, esses são os acentos diferenciais. Eu vou botar aqui derivados. Deixa eu botar contém. Deixa eu botar contém aqui. E aqui contém. Pronto. Então, veja. Esses são os acentos diferenciais. Aí vocês podem fazer até aqui assim, ó. Deixa eu ajeitar para vocês aqui, ó. Derivados. Eu já até expliquei outras vezes. Ó, contém, tá? Contém, intervém. Essas palavras são derivadas desses próprios verbos aqui, certo? Desses próprios verbos. Eu vou até botar assim aqui, ó. Convém. Eu vou botar plural também, só um minutinho. Que são os derivados de tem e de vem, tá? Ontem, na nossa aula, para quem está assistindo aí na aula ao vivo, para quem está assistindo depois de ontem, ontem foi quinta-feira, dia 25, tá? Ou seja, ontem eu falei para vocês que a preocupação que você tem que ter é, se tiver o chapéu, é plural. Se tiver aquele chapéuzinho ali, é plural, certo? Se tiver. Mas vejam, esses são os acentos diferenciais. Esses são os acentos diferenciais. Lembrei agora, ao vivo aqui. Lembrei qual é o outro. Lembrei qual é o outro. Isso aqui é por... Aí eu vou alterar. Não preciso botar. Por preposição. Posição. Por preposição. E por verbo. Pronto, são os 4. Agora sim. Estava faltando por verbo. Pronto, agora sim. Ao vivo. Ou seja, pronto, agora sim, pessoal. São esses 4 casos de acentos que são usados apenas para diferenciar uma palavra da outra. Tá? Veja, quando você escreve aqui, ó, vou botar as frases para vocês verem. Tá? Ó, então tá aí. Então, os exemplos. Os verbos tem e vem recebem acento quando estão no plural. Olha aqui, exemplo. Essa frase aqui, ó, Tiago tem um carro. Essa frase é o quê? Essa frase é singular. Singular, certo? Ou seja, é só uma pessoa, só Tiago. Mas aqui não, Janaína e a irmã. Janaína e a irmã. Ou seja, mais de um. Mais de uma pessoa, tá? Mais de uma pessoa. Essa é a ideia de quê? Essa é a ideia de plural. Plural. Se essa frase está no plural, olha só. Olha o tem aqui com acento, tá vendo? Então, ó, veja, tem é a mesma coisa. Então, a palavra tem, tá? O verbo ter, né? Significa assim. Para diferenciar o plural do singular, eles colocaram aqui, tá, os gramáticos, o chapéuzinho. Plural sempre tem o chapéu, tá? Aqui, ó, Mariana vem hoje para Águas Belas, tá? Essa frase está no plural ou no singular? Essa frase está no singular. Por isso que o verbo vem está sem acento bonitinho aqui, tá vendo? Sem acento.
Maria e Jordana, agora duas pessoas, ou seja, plural, plural, Maria e Jordana, plural, vem fazer a prova. Então, se é plural, o vem tem que ficar com o chapeuzinho. Deu para entender o que é singular e o que é plural? Então, tá de boa. Então, o verbo vem no plural tem o chapéu. O verbo tem no plural tem o chapéu também, certo? Aqui, ó, eles, né? Esse aqui, ó. Elas têm, elas têm um desafio. Veja, essa frase aqui com a palavra elas também, tá? Isso aqui é plural. Vocês conhecem bem essas ideias de plural. Se é plural, tá? Então, tranquilo. Vamos para a próxima. Então, os verbos derivados de tem e vem também recebem acento diferencial. Ou seja, ó, gente, por exemplo, o verbo contém é primo irmão, eu digo. É primo irmão de tem, tá? O verbo contém é primo irmão de tem, tá? Eles vêm do mesmo lugar, então eles também vão receber essa mesma regra, tá? Agora vocês têm que ficar ligados nisso, ó. Quando você fala aqui da palavra contém, tá? Contém. Vamos analisar a regra dela. Se ela tiver assim, se ela tiver, não precisa nem analisar a regra agora mesmo, não precisa, tá? Mas se ela tiver assim, ó, ela está no singular. Por quê? Porque você sabe que o plural é com o quê? O plural é com chapéu. O plural é com chapéu, tá? Então, no singular, você pode não saber, por exemplo, que no singular tem acento, tá? Mas no plural ela tem um chapéuzinho, certo? No plural ela tem um chapéuzinho. Então, essa palavra aqui, ela tem um acento diferencial, tá? Um acento diferencial. Mas veja, se eu te perguntar aqui, ó, qual a regra, por qual regra essa palavra contém está acentuada? Aí você vai fazer assim, ó. Com, separa a sílaba, contém. Qual a sílaba forte? A sílaba forte é essa aqui, tá? A sílaba forte é essa. Então, ela é uma palavra oxítona. Oxítona. É uma palavra oxítona terminada em quê? Terminada em "em". Aí você lembra que oxítona, você lembra do casamento de Emma e Enzo. Tem Emma, dentro de Emma e Enzo tem "em"? Sim, tem. Ou seja, essa palavra aqui tem esse acento, tá? Ela é acentuada por ser uma palavra uma palavra oxítona terminada em "em". Beleza? Essa é a justificativa dela. Se tiver no singular, você acentua com o clipinho aqui, tá? Com esse acento agudo. Se for no plural, aí você tem que botar o acento para diferenciar. Qual é o acento que diferencia? O chapéu. Então, essa mesma regra aqui. Então, o livro, então, olha só, singular. O livro contém ricos ensinamentos, tá? O livro contém, ó, este livro. Quantos livros são? Apenas um livro, tá? Então, este livro contém ricos ensinamentos. Aqueles livros, então, essa ideia de plural aqui, ó. Aqueles livros, ou seja, mais de um livro, tá? Contém ricos ensinamentos. Então, olha só o plural aqui. Tá vendo? Plural aqui. Aqui, ó. A informação fornecida não me convém. Convém. Singular. Convém. Tá vendo aqui, ó? Essas atitudes não convêm a um diretor. Isso aqui é plural. Isso aqui é plural. Isso aqui é singular. Certo? Então,
para você diferenciar, você pode fazer um quadrozinho aí, assim, então, tá? Assim, ó, tem e vem sem acento, é no singular, tá? Porque são palavras monossílabas, tá? Aí já contém, contém e convém, por exemplo, assim, ó, convém, também estão no singular. Essas aqui também estão no singular, tá? Então, singular e singular. Já se for assim, ó, tem com acento e vem com acento. Ou contém com acento ou convém com acento, tá? Isso aqui é plural. Isso aqui é plural. Veja que o plural sempre tem o quê? O plural sempre tem o chapéu, tá? O plural sempre tem o chapéuzinho. Tranquilo, pessoal? Então, é bastante simples aí, tá? Essas questões, essa parte das regras especiais, certo? Beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Aí, deixa eu exemplificar para vocês, tá? Então, o que é o exemplos aqui com essas frases, tá? Exemplos com as frases, por exemplo, o verbo por, tá? Algumas distinções que eu vou fazer para você. Então, ó, quando você escreve isso aqui, ó, quando você escreve aqui, ó, deixa eu botar nessa tela. Tá, aqui. Pronto. Então, ó, aqueles acentos diferenciais que eu coloquei naquela tela lá, certo? Deixa eu explicar um pouquinho sobre ele. Então, ó, o verbo por. O verbo por. Como é esse verbo por, Nelson? Vou botar uma frase aqui para ajudar. Então, ó, por exemplo, Joana vai pôr as compras, vai pôr as compras no armário. Essa palavra aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o verbo pôr. Isso aqui é o verbo pôr, tá? Esse verbo, esse aqui tá no sentido de vai colocar, beleza? Colocar, tá? Então ela vai colocar. Já olha só essa frase aqui, ó. Já essa frase, Joana passou por duas ruas diferentes. Então, olha só. Joana passou por duas ruas diferentes. Então, olha essa frase, olha esse por aqui, ó. Esse por significa colocar, significa que ela vai colocar alguma coisa em outro lugar? Não. Então, essa palavrinha aqui, a gente depois vai aprender que ela é uma preposição, certo? É uma preposição apenas, não é o verbo aqui. Aqui não está no sentido de colocar, certo? Ou seja, se for o verbo, por com acento. Se for preposição, ou seja, não é um verbo sem acento, tá? Aqui, ó. Então, se eu escrever assim, ó, Joana, aí, ó, um acentozinho. Então, Joana pôde comparecer ontem. Então, essa frase, Joana pôde comparecer ontem. Ontem não é passado isso aqui? Ontem não é passado? Se ontem é passado, eu preciso escrever assim. Pôde, tá? No passado. Ok? Aí, ó. Se for presente, Joana pode comparecer agora. Agora não é o presente. Agora não é o presente.
Então, se agora é o presente, você escreve assim, ó. Agora, presente, tá? Pôde, ontem, ontem, certo? Fácil, fácil, fácil isso, ok? Aí, pessoal, preste atenção aqui no cuidado com as pegadinhas, tá? Cuidado com as pegadinhas. Por que eu estou dizendo isso? Cuidado com as pegadinhas. Eles vão fazer frases querendo induzir vocês ao erro para essa palavra aqui, ó, tá? Ó. Forma, ó, aquele utensílio, tá? Forma. Então, quando você vai pegar lá, forma, só para ficar claro, claro, claro. Então, forma de fazer o quê? Forma de fazer o quê? Tá? Formas de fazer bolo, forminhas de fazer outras coisas, tá? Então, essa palavra forma, o objeto forma, tá? O objeto forma, repito, o objeto forma, ele pode ser escrito de duas maneiras. Vamos lá? O objeto forma pode ser escrito de quantas maneiras? Pode ser escrito de duas maneiras. Quais são as maneiras? Vou botar aqui, tá? Então, o objeto forma pode ser escrito de duas maneiras, tá? Olha só, pronto, tá aí, forma, tá? Grande, pequeno, o que for. Alguma coisa que seja uma forma, tá? Forma. Então, objeto, tá? Pode ser escrito, então, pode ser escrito, pode ser escrito de duas maneiras, tá? Duas maneiras. Pode ser escrito assim, com acento, forma, e pode ser escrito assim, sem acento, forma. Ok? Então, anotem isso aí. Aí, ó, preste atenção na pegadinha. Até na aula ao vivo eu fiz algo. Aí, vou botar aqui, ó. Então, por exemplo. Então, a escola. Aí, olha só. Pronto. Aí, a banca organizadora vai perguntar assim, ó. Essa palavra pode ser escrita com ou sem acento. Então, essa palavra, eles, ó. Essa palavra poderia também ser escrita com acento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Aí eu quero saber, aqui nessa frase, essa palavra está indicando isso aqui? Nessa frase? Nessa frase a gente está falando dessa forma ali? Ou aqui está falando do verbo formar? Aqui não é o utensílio, aqui é o verbo formar, tá? Aqui é o verbo formar e não o substantivo, né? A coisa forma. Ou seja, então isso aqui está erradíssimo. Isso aqui está errado, tá? Então veja, se essa palavra aqui não significa a forma do bolo, ou a forma de fazer docinhos, a forma disso, a forma daquilo, então ela não pode ser escrita de duas maneiras, com acento. Só pode ser escrito com acento, só pode ser escrito, então, só assim, ó. Não. O bolo foi feito com uma... Pronto. Então, nessa próxima frase aqui, o bolo foi feito com... Deixa eu botar o com direitinho. Com
o bolo foi feito com uma forma grande. Essa aqui pode ser escrita de duas maneiras? Pode ser escrita de duas maneiras? Sim, essa aqui eu poderia tranquilamente escrever assim, tá? Por quê? Porque aqui significa, porque essa sim significa o quê? Essa sim significa a forma de bolo. Essa sim significa a forma de bolo, tá? Forma de bolo, forma de docinho, forma de pastel, forma do que for, tá? Só tome cuidado com o verbo formar. Tome cuidado com o verbo formar. Beleza? Bom, pessoal, essas foram as nossas informações para hoje. Essas foram as observações feitas para hoje, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Pronto, então essas foram as informações para hoje, para complementar a nossa parte de acentuação gráfica, certo? Terminamos a acentuação gráfica, agora vamos responder os blocos de exercícios, e na próxima aula, vamos ter uma aulão aí de resolução de exercício também gravado, e na próxima aula mesmo de conteúdo, a gente já entra em outro assunto, tá? Um abraço e até a próxima. Bye, bye.